Minha gente das redes sociais, Jairo Nascimento não é mais o técnico do Imperatriz. Cavalo de Aço já se encontra na capital do estado. Joga amanhã contra o Sampaio. E comissão técnica não divulgou relação dos atletas que viajaram para a capital do estado, para São Luís. Estas e outras notícias você confere agora no nosso Papo Esportivo, terça-feira, 16 de março de 2021. Mas antes de começar o programa de hoje, quero fazer aquele pedido especial para que você dê joinha aí no nosso YouTube, né, no vídeo no YouTube, compartilhe com os amigos. Se puder, se inscreva no canal, ative aí o sininho para você ser informado sempre que tiver vídeos novos aqui no canal, beleza? Vamos fortalecer o nosso canal, eu conto com vocês. E você que está me acompanhando aqui no Facebook, ao vivo, compartilhe, faça suas perguntas. Nós teremos o maior prazer em estar respondendo para você ao vivo aqui no meu Facebook, beleza? E outro informezinho para você, acompanhe esse vídeo aí na tela, que ele é muito interessante. Se você gosta de apreciar uma boa culinária, tem que conhecer a Paelinha e se deliciar com a melhor paelinha de carneiro, camarão, mariscos. É de dar água na boca. Peça já a sua pelo zap 981007060 ou pelo app de um dos nossos parceiros delivery e se delicie com a melhor paelinha da cidade. 981007070. Pediu paelinha? Pediu bem. Paelinha Delivery. Dá água na boca, né? Se você, empresário, que está aí assistindo o nosso Facebook, o nosso vídeo, e quiser também ter o seu filme aqui no programa, basta você entrar em contato pelo telefone 98144 1540. Repetindo para você, 98144 1540, o DDD é o 99, beleza? Faça aí como o Paelinha Delivery, também o ponto da picanha, mania de comer bem, ali na rua Sergipe, no Jussara, a melhor picanha da cidade. E também com a gente o Rancho Botafogo, o mais novo espaço para eventos familiares ou simplesmente ensaios fotográficos. Fica lá na Avenida Bebedouros, no Camaçari. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Rancho Botafogo, basta você acessar o Instagram Rancho_Botafogo. Beleza? Mas, minha gente, o Imperatriz não conta mais com os trabalhos do técnico Jairo Nascimento. O Jairo dirigiu o Imperatriz em 4 jogos nesse campeonato estadual. Foram 3 derrotas e apenas 1 empate. Ou seja, conquistou 1 ponto em 4 jogos. Perdeu na estreia para o Moto, lá em São Luís, 2-0. Perdeu para o IAP na estreia aqui em casa, 2-1. Depois empatou com o Pinheiro, lá em Pinheiro, 0-0. E no último jogo terminou sendo derrotado pela equipe do São José, também pelo placar de 2-1. Então, realmente o time não estava emplacando, não estava dando liga, e conversa do Jairo com a diretoria resolveu parar com o trabalho, né, dar oportunidade para outro profissional, e desde ontem, então, que o Jairo não dirige mais o time do Imperatriz. É um jovem promissor, muito inteligente, tem uma boa oratória, mas infelizmente futebol é assim. Quando não vem o resultado, é mais fácil demitir o técnico do que todos os jogadores. O Imperatriz não tem aquele investimento alto. O investimento é diminuto. É no nível aqui, né, contando. E preferiu, então, trocar o comando técnico e manter aí os jogadores. O diretor de futebol, Charles Guerreiro, assume o time, já deu treino ontem, o time já viajou ontem à noite mesmo para a cidade de São Luís, capital do estado, chegou hoje pela manhã, deve fazer alguma atividade agora à tarde em local a ser definido, talvez no Neuzinho Santos ou no próprio Castelão, e amanhã tem o jogo às 18h30 contra o Sampaio Correia. Esse jogo é da 4ª rodada da primeira fase do Campeonato Maranhense. O jogo foi adiado, porque o Sampaio estreou na Copa do Brasil e não pôde jogar, então, essa partida da 4ª rodada. Por isso que o Imperatriz jogou a partida contra o São José, que é válida pela 5ª rodada. E agora, como o Sampaio está fora da Copa do Brasil, só está disputando a Copa do Nordeste, vai jogar só no fim de semana, então o jogo vai ser realizado amanhã, 18h30, lá no estádio Castelão. Com relação ao time, é um ponto de interrogação. O que nós sabemos é que Cebolinha e Alan, 2 jogadores que estavam no departamento médico, não foram liberados, não viajaram.
Os jogadores que contraíram o Covid, que ainda estão em quarentena, também não viajaram, pelo menos essa informação superficial. E, para piorar, né, o Charles não vai poder dirigir a equipe, porque no jogo contra o São José, ele assinou como auxiliar técnico, estava no banco de reservas, já que o Carlos Rocha e o preparador... Carlos Rocha, que é auxiliar técnico, e o preparador físico Rafael Alves não ficaram no banco porque também contraíram o Covid, estão em quarentena. E aí o Charles assinou como auxiliar técnico e acabou sendo expulso. Com isso, vai ter que cumprir a suspensão automática. Como o Carlos Rocha, o Carlão, auxiliar técnico, e o Rafael Alves também não vão poder estar no jogo de amanhã, quem deve dirigir o time é o treinador de goleiro Márcio Arantes. Agora, o Imperatriz precisa tomar uma providência. 4 jogos, 4 expulsos. No primeiro jogo foi expulso o auxiliar técnico, o Carlão, Carlos Rocha. No segundo jogo, que foi a estreia aqui contra o IAP, foi expulso o lateral esquerdo Vinícius. No terceiro jogo, lá em Pinheiro, no empate 0-0, foi expulso o zagueiro e capitão Denis. E agora, contra o São José, foi expulso o Charles Guerreiro, que estava como auxiliar técnico. Então, olha aí, tem alguma coisa errada aí no time do Imperatriz. São muitas expulsões. Muitas expulsões, e precisa ver aí o que está acontecendo, porque esse tanto de expulsão, uma expulsão por jogo, não dá, uma expulsão por jogo não dá. Bom, voltando ao time do Imperatriz, se falou muito no nome de Marcinho Guerreiro, alguns da imprensa fazendo aquele lobby, né, para que Marcinho Guerreiro pudesse ser o técnico, outros falaram no Marlon Coutrin. O Marcinho Guerreiro, de acordo com o regulamento do Campeonato Maranhense, não pode mais dirigir nenhuma equipe no estadual. Diz lá o artigo 8º que o treinador que já dirigiu uma equipe no estadual não pode dirigir outra. Então, por esse motivo, Marcinho é carta fora do trabalho. Aí tentaram, não, coloque ele como auxiliar técnico, aquele jeitinho brasileiro, né? Peraí, gente. Aí o Imperatriz é correr risco demais, porque a Imperatriz não anda bem com o tribunal, né? Perdeu aquele caso para o Moto. Vai que alguém recorre, e aí, independente dele ser auxiliar técnico ou técnico, entendem lá que ele não poderia trabalhar. A Imperatriz vai ser punida. Então é melhor não correr o risco. Se querem o Marcinho Guerreiro, que acerte com ele para o Campeonato Brasileiro da Série D. Aí beleza, vai começar do zero, vai montar um time para disputar uma competição, e o Imperatriz, na pior das hipóteses, tem que tentar permanecer. Porque a gente não pode mais nem falar aqui que vai tentar o acesso para a Série C, o retorno para a Série C. Mas essa é a situação do Marcinho, não tem condições. E o Marlon Coutrin é um técnico promissor também, que gosta de trabalhar com pratas de casa, foi assim com o Cordino, levou o Cordino ao vice-campeonato maranhense, disputando Copa do Nordeste, Copa do Brasil, mas não passa pela cabeça da diretoria, pelo menos até o momento, tanto é que efetivaram o Charles Guerreiro como técnico. Já está aqui, faltam só 3 jogos para o Imperatriz definir a sua vida em relação ao campeonato maranhense. O time hoje é o lanterna do campeonato. Imperatriz hoje é o lanterna do campeonato. Então, tem que brigar aí para permanecer. Tem que tentar fugir de alguma forma do rebaixamento. E como, ninguém sabe, né? Como que o Imperatriz vai fazer isso, ninguém sabe. O time tem 1 ponto, o Bacabal, que é o 7º colocado, tem 3, e aí depois vem São José e IAP com 4 pontos. Chegar no Pinheiro, que já tem 7, no Juventude 6, no Juventude, que já tem 7, Sampaio 7, Moto 9, é carta fora do baralho. Dos 3 jogos que o Imperatriz tem 2 em casa, que é contra o Juventude, na penúltima rodada, e contra o Bacabal, na última rodada. O jogo de amanhã contra o Sampaio, por mais otimista que a gente seja, não dá para contar com pontos, né? É claro que futebol, tudo pode acontecer, mas eu acho que nem o mais otimista torcedor do Imperatriz pode esperar que o Cavalo de Aço consiga pelo menos um empate no jogo de amanhã. Eu me lembro que num programa da Mirante, eu comentando sobre o futuro do Imperatriz, e falava que o torcedor precisava se preparar para este ano, porque pelo andar da carruagem o time ia brigar para não ser rebaixado. E o saudoso ouvinte, Cavalo de Aço doente, Edvan da Vila Nova, disse na oportunidade que eu estava sendo muito pessimista. Hoje, onde você estiver, Edvan, você está constatando aí a realidade do Imperatriz. É esta a realidade de hoje. O time está brigando para não ser rebaixado. E olha, pasmem,
O Imperatriz pode se livrar do rebaixamento até com 4 pontos. Vencendo um jogo dos 2 que ele tem em casa, e o mais provável seria o jogo contra o Bacabal, né? Que o Juventude tem um time muito bom. Mas a esperança é que vença o Bacabal. A Imperatriz ia torcer contra o próprio Bacabal e contra o São José, para que eles não somassem pontos. O São José, por exemplo, ele tem só 2 jogos a realizar, contra Mota e Juventude. São 2 equipes, teoricamente, melhores do que o São José. O Mota, né, um time grande, tem tudo para vencer, para querer esse jogo. Inclusive, vai acontecer na penúltima rodada, né? Porque o Moto faz um jogo atrasado contra o Bacabal na segunda-feira. Então, o Moto tem todas as possibilidades de vencer o São José. É um resultado basicamente normal, né? É o favorito, é o time do Moto. Depois pega o Juventude, mesmo sendo em casa. O São José pega o Juventude. Mas o Juventude é também considerada hoje a terceira força do futebol do Maranhão neste campeonato Maranhão. Então, dá para você imaginar aqui que o São José não conquiste nenhum ponto nesses 2 jogos, que Mota e Juventude possa vencer o São José, o que seria interessante e importante para o time do Imperatriz. Aí vem o Bacabal, que é o outro concorrente. É um adversário direto do Imperatriz na última rodada, que o Imperatriz precisa vencer. Pega o Moto no próximo domingo, lá em Tutu. Esse é o jogo atrasado da 4ª rodada. Quer dizer, o Moto é favorito. Pega o Juventude, fora de casa. Juventude também é o favorito para esse jogo. Aí tem o jogo contra o IAP. Esse é um jogo perigoso, mas é fora de casa. Esse jogo é lá em São Luís. O IAP é melhor um pouco do que o time do Bacabal. Mas também a gente não sabe qual Bacabal vai para campo. Se é o que venceu o último jogo, se é o que perdeu, né, os 2 primeiros. É um ponto de interrogação. Mas a expectativa do Imperatriz é que o Bacabal perca esses 3 jogos. Para a Moto, para a Juventude e para o IAP. E claro que o Imperatriz faça a sua parte da última rodada contra o próprio Bacabal, vencendo aqui no Frei Epifânio. Por último, tem o IAP, que também tem 4 pontos. Né? O IAP joga contra o Pinheiro, é um jogo parelha, é fora de casa esse jogo. Joga com o Bacabal, aí tem todas as chances de vencer. E joga contra o Sampaio, fora de casa. Aí o Sampaio é favorito. Então ainda resta essa pequena chance em relação ao time do IAP também, que o Imperatriz pode torcer com. Então, pasme, veja como é que está a situação do Imperatriz. O time pode ainda conquistar, né, a sua classificação, porque se fugir do rebaixamento, se classifica para a segunda fase, mesmo conquistando só 4 pontos. Mas o problema é o Imperatriz vencer os seus jogos. São 22 jogos se o Cavalo de Aço não vence. A última vitória foi justamente contra o São José pelo Campeonato Maranhense, no dia que foi eliminado do estadual. Estreou na Série C contra o Remo aqui em Imperatriz, empatou 0-0 e de lá para cá foram só derrotas. 22 partidas que não sabem o que é vencer um jogo. E quando que o Imperatriz vai fazer as pazes com a vitória? Inclusive, está rodando aí nas redes sociais até um meme, né, do Ibis, propondo o jogo Imperatriz e Ibis, consideradas as 2 piores equipes do futebol brasileiro. Então é preciso que o Imperatriz dê a resposta ao seu torcedor. Contratações não vão ter mais. Dificilmente o Imperatriz vai contratar para esse campeonato maranhense. Tem que tocar o barco com o que tem aí. E amanhã pega logo esse fio desencapado. O Sampaio, que precisa vencer o jogo. O Imperatriz tem que jogar para não ser goleado. Esse é o intuito do Imperatriz. Não pode ser goleado, porque o saldo de gol pode decidir a permanência ou não do Imperatriz na Série A do Campeonato Maranhense. Então, não se perder, que perca de pouco. E aí, vai decidir nos 2 jogos em casa. Eu acredito que se o Imperatriz vencer os 2 jogos em casa, ele se livra do rebaixamento. 7 pontos. Já tem com 2 vitórias, 6. Somaria 7 pontos, estaria livre do rebaixamento. Agora, o problema é vencer. Um time que não apresentou nada taticamente, um time que não conseguiu até agora trocar 3, 4 passes, um time que, né, não tem um esquema tático, só sabe se defender e depois que toma o gol, aí se perde completamente. Se defendeu muito bem contra o Pinheiro lá, mas não conseguiu se defender contra o Moto, tomou 2-0, não conseguiu se defender contra o IAP, tomou 2-1, e agora contra o São José, em casa, 2 jogos em casa, perdendo pelo mesmo placar, 2-1. Então, algo precisa ser feito. Atitude dos jogadores. A Imperatriz precisa jogar, competir. Não é possível que os jogadores
não consigam levar para campo aquilo que é treinado. E o que é treinado? Não é possível também que esse treinamento não seja no mínimo de um time de futebol, porque o que a gente percebe no Imperatriz é um time completamente descaracterizado dentro de campo. Os setores muito longe, não tem marcação-pressão, não tem meia-pressão, não tem marcação no seu campo, não cria praticamente nada, é um meio campo inoperante, os laterais não aparecem para jogar, a Imperatriz vive só de bola na área. Os 2 gols que o Imperatriz marcou foram de jogadas de bola aérea, bola parada. Foi uma da direita, que o Ricardinho subiu, aliás, o Renatinho subiu e fez o gol contra o IAP, e uma falta, uma bola parada, que o Juan Portugas bateu muito bem e venceu o goleiro do São José, empatando o jogo naquela oportunidade. Fora isso, o Imperatriz não fez nada. O ataque do Imperatriz passou em branco nesses 4 jogos. Matheus Lima, que é um artilheiro, que foi artilheiro do time na Série C, ainda não conseguiu sequer fazer um gol. Ele não sabe quem é o companheiro dele. Uma hora é o Dudu, outra hora é o Caça-Rato. Então precisa dessa definição. E o time não vai contar com aqueles 6 jogadores que contraíram o Covid, né? Principalmente os titulares, o caso do Ilailson, o caso do Valque, que são as 2 peças importantes, e o Denis, zagueiro, que era para voltar nesse jogo que cumpriu a suspensão automática, mas não vai poder jogar porque ainda está se recuperando do Covid. A quarentena de 14 dias, a não ser que já tenha completado aí esses 14 dias, eles estão assintomáticos. Tentamos aqui um contato com a assessoria do time para saber se algum desses jogadores foi liberado, mas não tivemos a informação. E como o time também não informou a relação dos que viajaram, fica difícil. Até parece que esconder relação de quem viaja faz ganhar jogo. Se fizesse, o Imperatriz não estaria com 22 jogos sem vencer, né? Eu acho que já passou dessa fase. Eu não sei de quem é a ideia lá dentro do Imperatriz de omitir relação de jogadores que viajaram. Não está passando a escalação. Está passando apenas o elenco, né? Quem viajou, quem vai estar à disposição do jogo. Todo clube no futebol brasileiro faz isso. Mas o Imperatriz anda na contramão. Eu fico imaginando, será se pensam que isso faz ganhar jogo? Porque se fizesse ganhar jogo, o Imperatriz não estaria aí com 22 jogos sem saber o que é vencer. Então vamos esperar que isso mude, né? Imperatriz, então, tem um jogo amanhã, 18h30, contra o Sampaio lá no Castelão, e joga na segunda-feira contra o Juventude, aqui no Frei Epifânio, também no mesmo horário, 18h30. A federação baixou aí uma resolução de que os jogos, no meio de semana, serão realizados às 18h30. Então, como amanhã, quarta-feira, meio de semana, dia útil, jogo 18h30 lá em São Luís, e na segunda-feira também, dia útil aqui em Imperatriz, 18h30, Imperatriz e Juventude. E vai ficar esperando a federação marcar a última rodada, que só Deus sabe quando que vai acontecer. Porque tem um jogo aí marcado para 7 de abril. Ainda sexta rodada. E aí só após a sexta rodada é que vai marcar a última rodada. Tem que ser todo mundo no mesmo dia e no mesmo horário para que ninguém seja favorecido. Então não se sabe quando que vai ser essa última rodada do Campeonato Maranhense. Seria uma boa até que demorasse para o Imperatriz ter tempo, de repente, poder contratar mais jogadores aí, se for o caso, recuperar aqueles que estão aí no estaleiro, com Covid, para que possa ter um time melhor em condições de conquistar essa vitória contra o Bacabal. Repito, 4 pontos, o Imperatriz ainda pode se safar do rebaixamento. É claro que vai depender de uma combinação de resultados, vai ter que torcer para o São José não vencer nenhum de seus jogos, Mota e Juventude, aliás, perder os 2, né, seria o ideal, Mota e Juventude, torcer também para que o Bacabal perca os seus 4 jogos, Mota, Juventude, IAP e o próprio Imperatriz. E ainda tem o IAP também, que enfrenta o Pinheiro, Bacabal e Sampaio Corrêa. Então, para você ver a situação que o Cavalo de Aço chegou, né, neste campeonato maranhense, diante de toda esta situação. E aí não resta outra coisa ao torcedor que não seja torcer para o Cavalo de Aço, né, e contra os adversários. Vamos fazer uma rápida pausazinha, porque tem um recadinho aí para você no vídeo que a gente apresenta agora. Se você gosta de apreciar uma boa culinária, tem que conhecer a Pai Linha.
e se deliciar com a melhor paellinha de carneiro, camarão, mariscos. É de dar água na boca. Peça já a sua pelo Zap 981007060 ou pelo app de um dos nossos parceiros delivery e se delicie com a melhor paellinha da cidade. 981007070. Pediu paellinha? Pediu bem. Paellinha Delivery. É de dar água na boca, né? É muito gostosa esta paellinha. Também temos o apoio de Gatinho Imperial Shopping, o melhor sushi da cidade, aberto de domingo a domingo até às 22 horas. Fica ali na praça de alimentação do Imperial Shopping. Tem também o atendimento delivery. Basta você ligar 991 24 33 05. Um grande abraço aí à minha amiga Mona Lisa. Também com apoio de Transportadora Primos, transportando com segurança e pontualidade. Transporte para as principais cidades da região Sul Maranhão. Basta você ligar 991782759, que a Transportadora Primos resolve o seu problema. Um grande abraço aí, meu amigo Felipe Juan e seu pai Gervan Bravi. E também Laboratório Modelo, há mais de 39 anos de excelência em análises clínicas, agora em 3 endereços, na Rua Luiz Domingues, no centro, na Lagoas, no Jussara e na Rua Sergipe, nos Três Poderes. E o melhor, nesse momento de pandemia, você pode agendar o seu exame lá no Laboratório Modelo pelo WhatsApp 98112-2027. Um grande abraço aí ao doutor Samuel. Obrigado pelo carinho da sintonia. Olha só, hoje, mudando aqui rapidamente, a bola rola pela Copa do Brasil, 2 jogos. É a primeira fase, jogo único ainda, 19h15 tem Sergipe e Cuiabá, lá no Etelvino Mendonça, jogo que passa no Sport TV, e às 21h30, Muricy de Alagoas e Juventude do Rio Grande do Sul, no José Gomes, também no Sport TV. Hoje também tem Libertadores da América, né, a pré-Libertadores, segunda fase, jogo da volta, tem 2 brasileiros em campo hoje, 19h15, Sportivo Lara da Venezuela e Santos, lá no Olímpico de Lá, UVC, passa no Fox Sports. O Santos joga pelo empate, venceu o primeiro jogo 2-1. Uma vitória simples do time venezuelano, classifica e elimina o Santos. E às 20h30, tem o outro brasileiro. O Grêmio vai enfrentar o Ayacucho, lá do Peru. O Grêmio meteu 6-1 no primeiro jogo. Então, foi só passear lá no Peru. O Grêmio, com certeza, se classifica para a próxima fase. Teremos ainda Bolívar e Montevidéu. Esse jogo é às 19h15, no Fox Sport 2. E às 21h30 tem Independente Del Valle de Quito e União Espanhola do Chile, lá no Casablanca, na Comebol TV. Hoje também começa a Sul-Americana, primeira fase, primeira rodada, mas não tem times brasileiros envolvidos nos jogos de hoje. 19h15 tem Maracá e Emelec, passa na Comebol TV. 19h15, 12 de outubro do Paraguai Nacional, também na Comebol TV. 20h30, Antofagasta e Huachipato. E também às 21h30, Tolima da Colômbia e Deportivo Cali também da Colômbia. Todos os jogos na Comebol TV. Você acompanha aí a Sul-Americana, que ainda não tem a estreia dos times brasileiros. O Moto anunciou Júnior Amorim como técnico, substitui o Marcinho Guerreiro. Já deve dirigir a equipe no próximo domingo no jogo contra o Bacabal. Esse jogo vai ser em Tuntum, tá? Porque o Bacabal não tem campo para jogar lá em Bacabal, não vai poder jogar em São Mateus e Pinheiro, né? São Mateus principalmente, porque o Juventude vai estar disputando aí a Copa do Brasil, inclusive joga amanhã contra o Operário do Paraná, jogo que você vai acompanhar do Maicujo, liberado. Então, aprovaram o campo lá de Tuntum para que o Bacabal pudesse mandar o seu jogo contra o Moto Clube, jogo da 4ª rodada. E o torcedor do Imperatriz vai ter que ficar de olho nesse jogo de domingo, torcendo para o Moto. Aliás, o torcedor do Imperatriz agora, além de torcer para o Imperatriz, vai ter que torcer também contra os adversários diretos. São José, Bacabal e IAP, onde chegamos aí com o nosso cavalo de aço. Muito bem, minha gente, obrigado aí pelo carinho da sintonia. A gente vai ficando por aqui, fazendo aquele pedido mais que especial. Você no YouTube, dê joinha aí no nosso vídeo, compartilhe com os amigos, né? Se inscreva no canal, é muito importante, ative o sininho para quando tiver vídeos novos você possa ser notificado. E você aí do Facebook, do Instagram, compartilhe aí o nosso vídeo, a gente fica muito agradecido. Tá bem? Combinado? A gente volta a qualquer momento com mais informações, com mais notícias do Imperatriz dentro do nosso Papo Esportivo. Tchau, tchau.